Boa tarde, segundou com mais uma live aqui do nosso Instagram. Hoje vamos trazer um tema muito legal, polêmico, né? Falar um pouquinho de pessoas aí. Mas antes disso, sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí. Tati, Lia Miranda, Rubens Van Morsel. Vão deixando a cidade de onde vocês estão falando. Mais uma semana começando aqui, é muito legal ver de onde você fala, pra gente conhecer um pouquinho aí como funciona a alimentação, a nutrição aí, de onde você é, né? Mais uma live começando, mais uma semana. Como disse bastante na semana passada, na primeira semana do ano, todas as semanas estarei aqui com vocês, trazendo assuntos pertinentes, assuntos que estão aí no dia a dia de vocês aí, do emagrecimento, do que eu encontro muito aqui com meus pacientes, que eles relatam, né? E o tema de hoje é um tema muito pertinente aí, que você pode ter esbarrado muito aí no final do ano, né? Que são em pessoas, né? Pessoas que a gente não vê há muito tempo, pessoas que a gente convive. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje também aqui é em relação a isso, né? O tema da live que se preparar para vocês é o seguinte: muitas pessoas não querem que você emagreça. É polêmico, né? E pode ter certeza, eu falo isso sim de muito tempo de experiência, trabalhando com pacientes, comigo mesmo, né? E aqui o nosso tema é falando de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, mas isso eu trago para qualquer área da sua vida, né? Sempre quando você busca uma mudança, porque emagrecer, mudar a alimentação, é uma transformação de vida, né? Você tinha um estilo de vida antes, você tem que ter um novo estilo de vida para poder alcançar isso, né? E isso envolve qualquer outra coisa na nossa vida que a gente vai fazer. Vamos dizer que hoje você esteja mudando de emprego, esteja tentando dar novos ares na sua vida, mudando de relacionamento, ou entrando num relacionamento. Muitas vezes as pessoas, e não é nem por mal, né? Muitas vezes as pessoas, elas acabam não estando do nosso lado, né? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje aqui é exatamente isso, né? Que muitas pessoas, quando entram num processo de mudança de alimentação, desculpa, pessoal, acreditam que vão ter muitas pessoas que vão ajudar, e é muito isso pelo contrário, né? Até vamos pegar uma reflexão aí do final do ano, né? Que eu venho conversando muito com os pacientes nesses primeiros dias do ano aí, e eu gosto de bater um papo sobre como foi a alimentação, os encontros, e é engraçado, né? Porque os pacientes que já estão emagrecendo aí, que já conseguiram um resultado legal, estão há muito tempo sem ver parentes, por exemplo. E cada parente reage de um jeito, né? Engraçado, porque alguns dão parabéns, né? Dão, pô, que legal que você conseguiu o resultado. Outros não falam nada e outros criticam. Como assim, Luiz, criticar o emagrecimento? Exatamente. Tem uma paciente minha, eu gosto bastante de conversar sobre esse assunto, que ela relatou para mim em consulta, né? Que ela tem a mãe dela e uma irmã mais velha, né? E em todas as vezes que ela tentou participar de um processo de emagrecimento, que ela tentou emagrecer realmente, sempre quando ela chegava no estágio, que essas pessoas da família dela sempre falavam assim para ela: nossa, tá bom de emagrecer, hein? Tá ficando feio, hein? Nossa, come um pouquinho, não tá legal isso, né? Então, por quê? Porque o tema de hoje que eu quero trazer para vocês é assim: a gente acredita que ao emagrecer, não que a gente faça pelo outro, mas a gente acaba esperando, tem uma expectativa de que isso vai mudar perante o outro também. E muitas vezes muda de forma negativa, porque o que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas com você, de como você era, né? Não apenas fisicamente. Fisicamente é o que menos ela vai, vamos dizer assim, importar. A questão é que para você ter realmente esse processo de emagrecimento, você precisa mudar muitos hábitos, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que você hoje, você ande aí com um pessoal que tem o hábito de comer lanche, hambúrguer, todo final de semana, sexta, sábado, domingo, e você está tentando emagrecer e você já entendeu que se você continuar com esses hábitos, com essa rotina, dificilmente você vai chegar ao seu objetivo, né? Então, para isso, o que você faz? Duas coisas: ou você até sai com essas pessoas, mas acaba não consumindo os alimentos, buscando novas alternativas, não come, ou você simplesmente se afasta um pouco desse pessoal, né? Que é uma coisa que eu acho que até é viável em algum momento, porque falar não sempre não é uma tarefa simples, né? Então, ao você mudar esses comportamentos, o que essas pessoas que convivem com você há muito tempo relatam, né? Então, o que eu vou trazer até para uma questão pessoal minha, né? Eu há 4, 5, 6 meses aí, desde o meio do ano passado para cá, mais ou menos,
eu venho tentando reduzir bastante aí, né? Buscando reduzir bastante bebida alcoólica, né? Então, consumo bem mínimo mesmo, ocasiões especiais, momentos específicos, né? Não digo que eu parei de beber, mas talvez esteja indo nesse caminho, mas tá tranquilo quanto a isso. Mas você vê que as pessoas ao redor elas se incomodam muito com essa questão, né? Por quê? Porque também as pessoas conheceram o Luiz lá há muito tempo, 10, 15, 20 anos, eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, né? Sempre ia num evento, num ambiente, eu tava com a minha cervejinha, eu tomava ali com o pessoal, muito comum, né? Então, imagina essas pessoas que acostumaram com o Luiz dessa forma, hoje encontram e, pô, não vou beber hoje, não trouxe cerveja. Essas pessoas começam a te achar até chato, né? A verdade é essa. Inconveniente de não fazer parte desse grupo, vamos dizer assim. E isso é muito comum, né? E aí a gente pensa, né? Assim, pô, a gente fica pensando, será que... Por que será que isso acontece, né? Porque realmente é isso, pessoal. A gente precisa ter em mente, assim, que quando eu falei no início da live, né? A mudança tem que ser para nós, em primeiro lugar, né? A gente tem que buscar motivos para essa mudança. Uma coisa que eu sempre converso lá com meus pacientes nas primeiras consultas, nos primeiros momentos, é o seguinte: por que você deseja ter emagrecimento? Por que você deseja mudar essa alimentação, ter um novo estilo de vida, né? E por que essa pergunta é tão importante? Porque esse porquê, esse motivo, ele tem que ser muito forte, né? Porque pensa comigo, você vai ter que tomar atitudes, adquirir um poder de falar não muito forte para poder ter resultados. E aqui eu não vou falar o contrário para vocês, né? Porque o que acontece? Eu sei que tem muitas vezes a gente pode falar, não, mas você pode continuar tomando uma cervejinha no final de semana, você pode continuar comendo um hambúrguer no final de semana. Isso sim é possível e você conseguir emagrecer, né? Mas a questão é o quê? Você ter em mente também que... Só um minutinho, pessoal, que eu tenho uma ligação aqui também. Pessoal, só um minutinho que eu tenho uma ligação aqui, já vou voltar. Acho que tá cortando, tá legal? Dá um joinha pra mim que eu não sei se tá cortando ou não. Acho que voltou agora, né? Beleza, vamos lá. Então me perdi um pouco do que eu estava falando, que eu tenho uma ligação aqui no meio, mas vamos continuar, né? Então o que eu acredito muito? Que, assim, como sair dessa situação? Como tentar fazer com que essas pessoas possam pelo menos entender os nossos objetivos, né? O primeiro ponto é se posicionar, né? Eu acho que você, ainda mais para as pessoas que são próximas de vocês, é importante que você tenha clareza com elas, né? Então, porque às vezes a gente quer ter mudança na nossa vida, mas a gente não fala nada para ninguém. E a gente quer que essas pessoas também entendam, né, que elas estejam do nosso lado e não vão estar, né? Já contei algumas vezes aqui das minhas transições profissionais que eu fiz, né? Quando eu retornei para a nutrição, uns 3 anos, quase 4 anos atrás, mais ou menos, eu sentei com a minha esposa, né? Sentei com a minha esposa para conversar com ela, porque era uma pessoa muito próxima, porque eu tinha que explicar todo o caminho para ela. Porque imagina, eu estava ali 9 anos, 10 anos trabalhando na indústria, num trabalho estável, e ia fazer uma transição de carreira, uma mudança muito grande, assim como é o processo de emagrecer. Ou você acha que você não precisa mudar muita coisa na sua vida para ter resultados? Lógico que precisa. Se hoje você não faz exercício, se o seu marido está acostumado, que você chega em casa e você fica assistindo um filme com ele, a partir de hoje você não vai mais fazer isso, talvez, porque você vai querer ir na academia, né? Então, muitas coisas mudando. Então, se a gente não é claro com essas mudanças, com essas pessoas, se a gente não tem um posicionamento, dificilmente você vai conseguir continuar. Porque senão vai ser uma briga eterna. Isso, pessoal, eu falo assim, ó, eu gosto de separar em 2 grupos de pessoas, né? Tem as pessoas que realmente a gente precisa ter essa clareza, precisa explicar. São pessoas próximas da gente, nosso marido, esposa, talvez filhos, pai e mãe, se você mora junto, irmãos, dentre outros, aí, pessoas que são bem próximas do dia a dia, né? Para que, por mais que elas não precisam te ajudar, mas que também elas entendam que você está fazendo uma mudança na sua vida, tá? Agora, pessoas que são mais distantes, pessoas que vocês encontram às vezes, talvez não seja necessário. Talvez aí você vai ter que trabalhar mesmo o falar não, né? Essa mudança de comportamento em alguns ambientes. Pegar um ambiente de trabalho, por exemplo. No ambiente de trabalho, você vai ter que averiguar.
Pô, essa pessoa ela tá todo dia do meu lado. Eu almoço com ela, eu saio com ela, eu trabalho o tempo todo com ela. Então essa pessoa talvez você tenha que ter um pouco de clareza, né? Dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma paciente que ela viaja muito, né? A trabalho, sempre com o chefe dela. E esse chefe sempre quer comer churrascaria. Eles viajam, né? Vão lá, viajaram, noturno, pizzaria, cerveja, chopp. E ela assim, ela não sabe o que fazer, porque é o chefe dela, né? Como que ela vai não fazer isso, né? Só que ao mesmo tempo, ela quer ter mais saúde, ela quer mudar a alimentação dela. Então entende? Olha a dificuldade que ela está vivendo, né? É o chefe, não pode falar. Só que ela precisa, de certa maneira, é o que a gente tenta conversar em consulta, além da parte nutricional, né? Que formas dela poder trabalhar isso. Porque senão ela vai viver eternamente frustrada, não conseguindo ter resultados. E é isso que a grande maioria das pessoas vivem, né? Porque começa o ano motivado, esperançoso. Não, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos, esse ano vai. Só que já começa de maneira errada. Porque você já não sabe nem o porquê você está querendo emagrecer, né? Você não buscou um motivo forte para que quando aconteça esses desafios, você sempre pare e fala, putz, eu preciso falar não para essa pessoa. Eu preciso sentar com esse meu chefe e explicar exatamente para ele o porquê que eu não vou mais comer nesse local, né? Se a pessoa vai entender ou não, pessoal, aí é outra história, né? Só que é muito importante, e vou dizer mais, tá? A pessoa, ela passa até te respeitar mais. Porque quando a gente não é claro, quando a gente não fala o porquê a gente está tendo aquelas atitudes, às vezes a gente precisa inventar desculpa. Uma desculpinha aqui, outra desculpinha ali. Ah, hoje eu não vou, hoje eu não posso, hoje eu não sei o quê, hoje eu não... então fica nessa questão de desculpa. Isso não vai para frente, não tem longevidade, tá? Então é importante que você estabeleça limites. Estabeleça limites e se posicione perante pessoas que possam te atrapalhar, né? De certa maneira, e vão te atrapalhar, né? Consciente ou inconscientemente, tá? Inconscientemente, às vezes as pessoas fazem por hábito, né? Um exemplo, a sua mãe todo dia leva para você uma torta, leva um doce, leva um chocolate, são maneiras inconscientes de, entre aspas, atrapalhar. Mas tem pessoas que infelizmente fazem de forma consciente também, tá? Ver você começando a ter resultados, ver você começar tendo mudança, não só esteticamente, mas de hábitos, e as pessoas, repetindo lá no começo que eu falei para você, lembra? Elas não estão acostumadas com esses novos hábitos seus. Elas não gostam muito desses novos hábitos, porque você está diferente, você mudou, você não é da mesma forma, né? Pensa, por exemplo, como eu falei para vocês, no meu caso que eu estou reduzindo a bebida alcoólica. Para quem bebe, para quem bebe sabe, as pessoas não são as mesmas quando bebe e quando não bebe, isso é fato. Você pode falar que você bebe pouco, bebe muito, não importa, mas não é a mesma. Então imagina uma pessoa que sempre bebeu, não bebeu e está na mesma roda. Como que será que é? É complicado, né? Então eu também entendo o outro lado, né? Só que aí eu vou emendar no último tópico que eu quis trazer para vocês hoje aqui, né? Você precisa começar a se envolver, buscar ambientes, pessoas positivas. Pessoas que vão olhar para isso de maneira positiva, para esse processo seu de maneira positiva, tá? É fácil encontrar, Luiz? Não, não é fácil, né? Não é fácil, é por isso que às vezes a gente tem essas lives, né? Que eu quero estar mais presente com vocês, para que vocês tenham um ponto de apoio, alguém para perguntar, para conversar. Inclusive, se vocês quiserem deixar pergunta aí, vão deixando pergunta, que eu gosto de responder para vocês aqui, tá? Mas é importante você começar a entender com quem você se envolve, com quem você está andando. Porque, pessoal, é que eu falei para vocês, se eu abrir uma live aqui com vocês e só ficar falando de o carboidrato é bom, o carboidrato é ruim, o café com açúcar, o café sem açúcar, isso é legal, isso é importante a gente saber, né? Isso são conhecimentos nutricionais que vão te auxiliar muito, mas isso não é o suficiente. A proposta de trazer na live para vocês aqui, tem live que eu vou vir falar para vocês de pré-treino, de alimentos, ok, a gente bate esse papo também. Só que nesse momento do começo do ano, eu quis dar um foco maior para a questão da mentalidade mesmo. De você tentar iniciar esse ano, de buscar iniciar essa mudança mesmo, essa transformação de alimentação esse ano de uma maneira diferente, com a cabeça diferente, né? Porque a gente começa muitos anos, né? A gente fala assim, caramba, né? Passou o ano inteiro, mais um ano eu tentei ter sucesso nessa área e não consegui. Por que eu não estou conseguindo ter sucesso nessa área, né? Então, será que é só pelo que eu estou fazendo ou pela forma que eu enxergo isso? Pela forma que eu verifico isso? E o primeiro passo... Só um minutinho.
E o primeiro passo para qualquer mudança é você ter consciência disso tudo, né? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui hoje? Pessoas que vão te atrapalhar nesse caminho, tá? E o que é isso? Você tem consciência. Então, um exercício muito bacana de você fazer, isso eu aconselho que você faça, tá? Se você quer ter resultados, pegue papel, pegue uma caneta, escreva. Porque se você só escutar a live e não fizer nada, talvez não aconteça nada também diferente para você, concorda? Então, assim, faça uma lista, divida uma folha no meio, bem simples, pessoal, coisas tranquilas, tá? No celular, onde você quiser. Mas faça uma lista e coloque pessoas que te atrapalham, pessoas que te ajudam. Vão ter os dois grupos de pessoas. Com certeza, eu acredito que o grupo de pessoas que te auxiliam vai ser um pouco menor, tá? Luiz, como assim? Tem um monte de pessoa que vai me ajudar. Será mesmo? Será que a hora que você começar a ter resultado, que você começar a mudar, que você começar a fazer alguns cortes aí na sua vida, essas pessoas vão continuar te ajudando? Não sei, né? Aí é uma análise que você tem que fazer da sua vida, tá? Por experiência própria e por experiência de pacientes. Infelizmente, pessoas que às vezes... Exemplo, fui no nutricionista hoje, o marido fala, nossa, que legal, bacana, agora você vai se cuidar, ficar mais saúde e tal. Passa um mês, a pessoa começa a mudar um monte de comportamento, um monte de hábitos. Será que esse marido vai estar acostumado com essas mudanças se ele não estiver vindo junto? Né? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Então faça essa lista e separe ali. Pessoas que podem me ajudar, pessoas que podem me atrapalhar. Tá? O que eu vou fazer com essa lista? Aprender a lidar. Né? Nas pessoas que vão te atrapalhar, são pessoas que realmente você precisa conviver? Preciso, Luiz, preciso, porque é minha mãe, meu chefe. Então você vai ter que achar formas de mudar isso. Uma das formas eu trouxe para vocês aqui. Ser claro, ter clareza, posicionar, falar os seus objetivos. E aqui, pessoal, eu falo para vocês falarem de maneira clara, falar realmente com o coração. Porque, de verdade, quem busca um emagrecimento há muito tempo, e eu sei disso que eu converso com muitas pessoas diariamente sobre isso, entre aspas, sofrem com essa situação. Então, para essas pessoas que são próximas de você, você precisa apresentar esse sofrimento para elas. Né? Explicar, talvez chorar até se for necessário. Fazer com que aquela pessoa sinta o que você sente. Tá? Parece um papo muito doido, mas é verdade. Porque se você só falar para ela assim, ó, a partir de amanhã eu comecei a dieta, não quero que você me traga mais Coca-Cola aqui em casa. Isso não adianta. A gente faz isso sempre. Né? Muitas pessoas fazem isso. Ó, nem me ofereça mais a pizza aqui hoje que eu não vou comer. Gente, isso não vai funcionar. Não, isso não vai funcionar. Entenda de uma vez por todas, isso não vai funcionar. Pode funcionar um dia, 2 dias, no 4º dia essa pessoa vai chegar com um pedaço de pizza novamente para você, tá? Porque ela está acostumada a fazer isso com você há muito tempo, né? Então por isso que eu falo, com essas pessoas que você precisa conviver e que podem te atrapalhar, sente com elas, converse, seja claro. É uma conversa fácil? Não é. As pessoas podem ser que não entendam? Pode. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Mas assim, é a única maneira dela poder tentar te entender e te respeitar, tá? Agora, para o grupo de pessoas, vamos nas pessoas que te atrapalham ainda, né? Então são 4 grupos, né? Pessoas que te atrapalham, que você tem que conviver. Pessoas que te atrapalham e que você não precisa conviver. Então essas aqui você já exclui da sua vida. Você já exclui, já tira, realmente. Agora outro grupo, pessoas que podem te ajudar. Nesse grupo aqui, você vai ter que se aproximar. É o que eu falei antes. Aproveite, busque ambientes, pessoas que possam realmente te auxiliar nesse processo. Né? Porque é necessário. Sozinho, sozinha é muito mais difícil. Tá? É muito mais difícil. Não sei se já tentou sozinha, mas eu tenho certeza, tá? Sozinha é muito mais difícil. Certo? Então o recado que eu quis trazer para vocês hoje aqui, como eu falei na semana passada, o objetivo das lives é ser uma coisa rápida, direta, um assunto que você possa aplicar aí no seu dia a dia. E como a gente vai aparecer mais vezes, a intenção é ser lives mais rápidas mesmo, tá? Nas próximas, vão deixando perguntas pra gente poder bater um papo aqui também. E hoje eu voltei a trabalhar, eu tenho um treinamento, chama SNE. Treinamento online. Eu falo treinamento, que é um treinamento mesmo, pessoal. Eu treino meus alunos e pacientes a terem um emagrecimento e permanecer neles. E nisso a gente precisa trabalhar 2 coisas. Dieta personalizada, você tem que ter sua dieta personalizada, mas também tem uma mudança de mentalidade. Então dentro desse treinamento, a gente trabalha essas 2 coisas, tá? Então nessa semana, eu já falei um pouquinho no story sobre isso, eu estou lançando uma promoção lá para quem quiser entrar, né, com um descontinho bem especial. Me chama no direct que eu explico como que é o programa certinho, para vocês fazerem parte,
que é muito bacana, tá bom? Pessoal, então acho que é isso. Segunda-feira, início de uma semana, ainda estamos no início de ano, ainda no início de janeiro, mas se você ainda não começou a ter mudanças, a se propor a mudanças, comece, mude, porque tem muito tempo, mas também o tempo passa voando, hein? Então é isso, bora ter uma semana maravilhosa, espetacular, abençoada, bora ter uma alimentação consciente, tamo junto, até mais algum dia dessa semana aí. Grande abraço.